Jack! Para fazer com que essa comunidade, essa sociedade, em algum momento se projetasse na direção nacional e mundial. Exatamente. Né? Claro. Então aí eu acho que algumas personalidades, às vezes, apesar das aparências, elas poderiam ser estudadas um pouco mais a fundo, né? Mas eu acho que é vital importante. Se a gente quiser entender o século XIX, não tem como entender o que era o século XIX sem entender, por exemplo, o que é a cabeça desse homem, como era o seu modo de vida, qual era a sua importância política, como é que ele fazia o tráfico de escravos, né? Qual era o poder, por exemplo, que ele tinha na Câmara na época, né? Da influência política dele, de desviar o rio Paraíba, né? De construir uma estrada de ferro. Quer dizer, era um poder hegemônico, né? Ele era um homem de um poder extraordinário. Então, entender como é que funcionava essa cabeça é entender uma época. Né? Quer dizer, não é como antes a gente imaginava, olha, o escravocrata, né? De direito, de reacionário. E o porquê projetar, né? E o porquê projetar um futuro, imaginar um futuro utilizando os recursos tecnológicos, econômicos do presente. Ele incorpora uma época importante, né? Quer dizer, ele faz parte desse grande ciclo do café, e que depois vem o ciclo industrial, depois da decadência do café, mas é o dinheiro do café que vai financiar, inclusive, a indústria depois. Eles tiveram uma importância econômica extraordinária. Então, quem quiser entender a época, é preciso entender a cabeça dele. Quem era esse homem, que figura essa, com a dimensão que ele teve. Estudar o cotidiano dessa pessoa, quer dizer, a sua influência, as suas relações sociais, é entender a história. A própria vida dentro do casarão, né? Dentro do próprio casarão, o modo de vida, a roupa, a alimentação, né? Tudo, né? Os objetos que se utilizavam na época, né? Tudo isso reflete um modo de vida, crenças, valores pessoais. Né? É interessante para se estudar a mentalidade, né? Isso, e por isso eu defendo essa postura de acreditar numa linha de existência de historicidade do próprio patrimônio enquanto testemunho desses processos. Desses processos, claro. Eu acho que tem a casa, que é extremamente interessante, dá referências maravilhosas. Tem toda a documentação, né, desde o século XIX, de venda, de escravidão, que é muito interessante também. Né, e o cemitério é uma outra fonte também muito interessante, a própria documentação do cemitério. Quer dizer, e eu acho que é interessante olhar tudo isso hoje, como eu disse anteriormente, liberto de certas correntes ideológicas, né, as coisas muito... Sim. Que às vezes pareciam tão sedutoras e que às vezes, né, negavam coisas importantes, de se trazerem ao conhecimento, né, trazer à luz esses conhecimentos, como funcionava essa mentalidade. Acho que é uma contribuição extraordinária para a gente entender o nosso passado, entender a nossa história e entender muito do que a gente tem hoje também. Né? Adelmir, eu agradeço a sua participação, a sua contribuição para que eu possa entender melhor e construir uma parte dessa história de Jacareí e uma parte também desse meu trabalho de monografia na universidade. Não, eu que te agradeço e não sei se eu fui claro, mas como eu disse, não é uma história linear, né? Uma história que foi acontecendo num momento interessante, num momento importante da história do Brasil, e que eu acho que a gente deu uma contribuição interessante. Eu acho que nós sonhamos com muita coisa, temos essa contribuição e eu espero que tenha sido legal. E disso também, desse movimento, desse acontecimento contemporâneo, o Solar Gomes Leitão também foi testemunho, né? Verdade, foi testemunho, exatamente. Olha aqui, tá vendo? Que coisa, foi exatamente. Né? Um espaço, né? Olha que coisa doida, né? Um espaço de um coronel, de um escravocrata, né? De um homem rico, poderoso, de repente é o passo que abriga um sonho de esquerda na história de um país, né? Que uma abertura política e que sonhou, mesmo, pensou em fazer uma museologia popular, inovadora, interessante dentro do espaço, né? Quer dizer, mais uma razão para a gente preservar essa casa, né? Preservar. Legal. Muito obrigada, Adelmir.